Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, queria dar-vos as boas-vindas em nome do pessoal desta casa e dizer-vos que é uma honra receber aqui mais uma sessão do Clube de Perguntadores e com um tema tão oportuno como é, nos nossos dias, a questão da saúde mental e do bem-estar. E numa escola isso é mais do que nunca importante que se trate e que se discuta. Temos aqui um painel que vai ser certamente muito útil para a discussão. Vamos dar a voz aos alunos, tão importante, e portanto não vou demorar, vou dar-vos mais uma vez reformular as boas-vindas para os que estão presencialmente e os que estão em casa, desejar que tudo corra pelo melhor e sem demoras passava para a doutora Elisa em representação da autarquia da Câmara Municipal de Valongo. Bom dia e um bom trabalho, uma boa sessão que será certamente frutífera. Olá, bom dia. Obrigada por terem vindo, pela curiosidade. Muito obrigada aos participantes, alguns mais conhecidos da assistência, outros menos. Muito obrigada à escola por nos acolher e por aceitar fazer uma sessão destas. O Clube de Perguntadores existe nas escolas e a Ordem na Conversa é uma iniciativa que a Câmara tem vindo a realizar todos os meses, uma conversa por mês, em parceria com a Ordem dos Psicólogos, que nos desafiou para falar de saúde mental de uma forma bastante mais descontraída do que o habitual. Vocês têm normalmente o psicólogo da escola que vos apoia muito nas questões vocacionais e também noutras, mas há mais do que isso para falar e este tema está fora do domínio da escola, dentro do domínio da escola, é um tema também profissional. Os nossos convidados vão certamente ajudar a perceber algumas coisas e, muito importante, nós queríamos perceber também o vosso lado, o lado dos utilizadores e a importância que as redes têm para vocês. Não há cá lado bom e lado mau, há lados diferentes e ângulos para ver. Todos os aqui presentes falam muito melhor que eu. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e passo à colega Ana Melo, que é a dinamizadora do clube e desta sessão. Um bom dia. Obrigada, Luísa. Quero cumprimentar e agradecer a diretora da Escola Secundária de Valongo, a diretora Paula Cinde e a professora Helena Lobo também, por nos receber aqui hoje. Agradecer e apresentar os oradores e oradoras. Sílvia Ribeiro, que é psicóloga do Centro da Universidade Lusíada e técnica no CRI Porto Oriental, que atua ao nível das dependências. Carmen Figueira, professora e coordenadora do Departamento de TIC, aqui da Escola Secundária de Valongo. E Pedro Moreira, que formou-se na área das comunicação, ciências da informação e da informática médica. Formou-se mais recentemente na área do desporto, onde exerce atualmente, e que está aqui enquanto influenciador digital, para nos falar sobre a sua influência nas redes sociais, contando com mais de 100 mil seguidores. Por último, mas não menos importante, também cumprimentar todos os presentes, todos os alunos aqui presentes e não só. Dizer que a qualquer altura da sessão poderão colocar questões, oralmente, levantando o braço, ou podem fazê-lo a partir do Adolescer. Nas vossas cadeiras, vocês tinham um flyer, um pequeno flyer, que nos remete para o Adolescer. O Adolescer é uma página que consta no website da saúde do município, e que é uma página para ouvir os jovens, ouvir sobre sexualidade, ouvir sobre saúde mental, ouvir sobre comportamentos aditivos. Podem colocar lá questões, elas serão ouvidas e respondidas por alguém da área. Hoje vocês podem fazê-las diretamente aí, se não se quiserem expor, podem fazê-las diretamente aí, acedem à página através do código QR que aí têm, ou do link direto, vão ao separador falatório, colocam a questão, ela virá até mim e não há qualquer identificação. Okay? Hoje falaremos sobre, tal como a Elisa já disse, sobre as redes sociais e o seu impacto na nossa vida e na saúde mental. Como todos sabemos, há uma relação entre elas e tem-se ouvido falar cada vez mais nisso. Esta é uma sessão que se enquadra nas atividades do Clube Perguntadores, faz parte do projeto que está aqui em implementação na escola e que tem como objetivos promover uma série de competências nos alunos, nomeadamente ao nível do debate, da reflexão e na intervenção nas questões identificadas por vocês. Portanto, as redes sociais e o impacto na saúde mental foi uma das questões identificadas e é por isso que estamos hoje
a discutir sobre essa questão. Então, o mundo está em constante evolução e coisas que antes eram impossíveis aos nossos olhos, hoje em dia fazem parte do nosso dia-a-dia e são até indispensáveis à nossa vida, não é? Há uns anos atrás era impossível na nossa cabeça pensar que com um pequeno aparelho, com um simples telemóvel, nós conseguiríamos aceder a conteúdos de qualquer parte do mundo e a conhecer e a interagir com pessoas também de qualquer parte do mundo. Isso hoje em dia é possível graças à tecnologia e à forma como ela tem avançado. Mas se ela nos traz coisas positivas, também se faz acompanhar de aspectos menos positivos. E é isso que vamos ter a oportunidade de ver hoje. Okay? Na educação, o uso da tecnologia também tem sido cada vez mais incrementado. Aliás, a pandemia vem-nos mostrar isso mesmo, e reforçar a importância de utilizarmos a tecnologia aqui no contexto escolar. E é por aí que começo, e vou começar pela professora Carmen. Professora, se há uns tempos atrás, se calhar há uns aninhos, os alunos pouco ou nada utilizavam a tecnologia em sala de aula, hoje em dia é pedido que a educação se torne o mais digital possível, fomentando até o uso dos próprios computadores e até dos telemóveis e dos tablets em contexto escolar. Posto isto, a pergunta que faço é: quais é que são os benefícios desta modernização tecnológica, de incluirmos os meios digitais em sala de aula em contexto escolar? Bom dia, em primeiro lugar. É realmente cada vez mais importante. Eu, enquanto professora de TIC, sempre usei muito o computador em sala de aula e os alunos usaram o computador em sala de aula. Agora, realmente, com a pandemia, veio aumentar a necessidade da utilização dos recursos digitais e do digital em sala de aula e, sem dúvida, que trazer o telemóvel para a sala de aula, convidar os alunos a trazerem os seus computadores, os seus portáteis para a sala de aula, é uma mais-valia porque estamos a usar tecnologias que são apelativas para os alunos, porque eles gostam de usar o telemóvel e usam-no para entretenimento, então por que não trazê-lo também para usarem, para aprenderem, para aplicarem os seus conhecimentos e também para nós os podermos ajudar a utilizar essas tecnologias da forma como ela também deve ser usada. Que às vezes também é preciso, eles acham que sabem tudo, que não há nada, tudo é seguro, e às vezes não é bem assim e precisam também dessa orientação e é uma forma também de o podermos fazer mais perto, com exemplos práticos desse uso às vezes menos orientado das tecnologias. Falámos dos aspectos positivos, mas também há desafios para a escola e para os professores. Certo, professora Carmen? Quais é que são os maiores desafios do uso das tecnologias em sala de aula? Quando estamos a pensar no uso pelos alunos, é sempre eles facilmente também se desviarem daquilo que nós estamos a pedir. Porque nós estamos a pedir que eles o usem para realizarem uma atividade, para realizarem uma pesquisa, para responderem a um questionário, fazerem uma consulta, e às vezes eles... não é? Exatamente, não é? Quando vamos a ver, eles já não estão bem a fazer aquilo que era pedido. E depois há sempre essa situação que me referi, que é eles às vezes não estarem realmente a seguir o caminho mais seguro e estarem a fazer algumas publicações e a desviarem-se daquilo que é o pretendido. Mas eu acho que o balanço é positivo e exatamente, e que deve ser usado com regra, mas que deve ser usado e deve ser trazido para a sala de aula, sem dúvida. Eu acredito, de facto, que um dos grandes desafios para os professores seja mesmo esse: controlar o uso devido da tecnologia em sala de aula, sem que os alunos desfoquem do seu objetivo, não é? Sem que se peça para fazer um trabalho e minutos depois estejam a navegar pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, porque de facto vocês sentem essa necessidade, não é? Sentem essa necessidade de estar sempre online, sempre a publicar, sempre a perceber o que é que se está a passar. E de facto isto é uma coisa que realmente se vê nos dias de hoje, vocês não conseguem desfocar desse lado. E então aqui a questão que eu faço ao Pedro, enquanto utilizador das redes sociais, o Pedro tem um trabalho, neste caso ligado à área de desporto, que também acaba por promover através das redes sociais. Enquanto utilizador, Pedro, e ligando também aqui à parte das profissões, porque de facto estes jovens têm tendência a estar nas redes sociais e muitos deles querem seguir profissões ligadas às redes sociais, quer ser youtuber, quer ser influencer, porque acham que é uma profissão fácil e que dá dinheiro fácil. Portanto, Pedro, a pergunta que eu faço é:
O que é isto de ser influenciador digital? O que é que faz um influencer e se pode ser considerado como uma profissão? Bem, antes de mais, bom dia a todos e obrigado por estarem aqui. Assim, eu acho que quando é muito predisposto, ou quando as pessoas já vão com a ideia de que pretendem influenciar ou querem quase impingir algo a alguém, já partem do pressuposto errado. Portanto, a ideia de influenciar, que é um termo que eu não gosto muito, mas que acontece, deve acontecer exatamente com a forma genuína como as pessoas comunicam lá. Às vezes uma simples partilha daquilo que é o dia-a-dia, ou a simples partilha do que nós utilizamos, ou do que nós fazemos no dia-a-dia, já vai propagar uma mensagem para alguém que vai assistir ou que está a seguir. Portanto, não tanto com aquela ideia de façam isto, comprem isto, quase forçar uma audiência a seguir aquilo que nós fazemos, mas sim a mera partilha, porque vai haver sempre pessoas que se identificam, vai haver sempre pessoas que se sentem, nós dizemos o termo relatable, mas que vão buscar aquilo que é uma identificação pessoal com algo que a outra pessoa nos transmite genuinamente. Essa ligação acontece no dia-a-dia, quando nos cruzamos com as pessoas, ninguém pede, ou há quem peça, mas nem sempre se pede para as pessoas gostarem de nós, as pessoas gostam simplesmente porque se identificam, e isso acontece o mesmo nas redes sociais. O crescimento com base de seguidores e com a força que isso dá para depois poder capitalizar, é uma evolução natural das coisas e nunca forçada à partida. Eu estava a dizer que eu tenho agora um trabalho ligado à área do desporto que promove através das redes sociais. Vê então as redes sociais e o alcance que tem como um complemento, como um apoio à sua atividade profissional atual e não como uma fonte de rendimento principal? É assim, há duas, eu acho que isso é uma questão muito usual, perceber como é que se capitaliza em dinheiro, entre aspas, aquilo que se faz nas redes sociais, e daquilo que é a minha experiência, essa fonte de rendimento capitalizável acontece de duas formas. Uma de modo direto, porque de facto também hoje em dia é possível criar projetos online, e nós também temos isso, o online, o acompanhamento de fitness, o personal training através das redes sociais, ou seja, a obtenção de rendimento é direta, portanto eu apresento o serviço online, eu vendo o serviço online e faço o serviço online. É a fonte direta do rendimento. A fonte indireta é a publicidade ou a divulgação daquilo que é o meu trabalho no campo, neste caso em ginásio, com a apresentação de vídeos, de fotografias, portanto, do modo direto, vai trabalhar diretamente nas redes sociais, e do modo indireto mostrar aquilo que é o meu trabalho no campo, o meu trabalho presencial, e as pessoas que seguem nas redes sociais poder conhecê-lo através desse veículo, que felizmente tem um alcance grande, que não teriam acesso de outra forma, a menos que fossem ao ginásio e pudessem procurar especificamente por mim. Portanto, dá essa visibilidade de um lado, e do outro um trabalho direto naquilo que é o serviço prestado exclusivamente online. E acha que é possível viver só do meio digital? Eu não vivo só, mas há quem fature bastante com as redes sociais, até porque, se pensarmos, eu posso dar o exemplo mais clássico, por exemplo, de uma Rita Pereira, que tem se calhar 1 milhão de seguidores, que seguem especificamente porque é a Rita Pereira. Portanto, eu sou uma empresa, sou uma marca, é do meu interesse, se eu me identifico com a forma como ela comunica, que ela divulgue para um público específico e que consome o que ela consome, o que a segue por ela ser aquilo que é, do que eu de fazer essa divulgação ou essa publicidade em televisão, onde temos o público-alvo a assistir, mas também temos o público que não liga nada àquilo. Portanto, é um marketing se calhar, muito mais caro, logo à partida, e depois muito mais disperso, porque nunca sabemos quem vai de facto consumir aquilo que nós estamos a apresentar em 10, 20 segundos de televisão, enquanto um post no Instagram pode ser eterno, fica lá para sempre, e quem for consumir o conteúdo da Rita Pereira, porque se identifica com a Rita Pereira, vai ter sempre aquele produto como referência quando for a um supermercado, quando for a uma pluricosmética ou qualquer coisa desse género. Sim. Doutora Sílvia, tudo o que é feito com moderação normalmente não causa qualquer problema. O problema está quando isto se torna em excesso. Pode se tornar um vício. Tendo em conta a sua intervenção nesta área das adições, podem as redes sociais, o excesso, ser considerado uma dependência? Bom dia. Obrigada à Câmara Municipal de Valongo, obrigada à Escola Secundária. Espero estar à altura do desafio. Obrigada à vossa presença e é um prazer estar com vocês. Pois bem, coloca-me logo uma questão que me remete para vir falar dos riscos, dos perigos, e fico logo comprometida e fico logo aqui minimizada, inferiorizada, não é? Venho trazer a dimensão mais negativa. É? Chegaremos lá, chegaremos lá. Pois, moderação, não é? O que é que podemos retirar de positivo e de negativo, e a ação
inclusivamente no meu trabalho na área das dependências, não se exclui, não se extingue na medida do comportamento aditivo, daquilo que é excessivo, daquilo que progride para a falta de controlo e a interferência negativa em vários contextos psicológicos, contextos sociais, portanto, de saúde generalizada e de dimensões sociais, de dimensões da relação familiar, etc. Portanto, há também esta visão preventiva e a visão de promover o bom uso, de promover aquilo que se pretende. Vocês colocaram como título redes sociais e, portanto, redes sociais serão mais uma rede. Em primeira análise, nós sabemos que um dos fatores da estabilidade em saúde mental, um dos que está sempre presente no top 3, é a existência de uma rede de suporte, é a existência de uma rede social adequada, equilibrada. Essa rede, quer virtual, quer no contexto real, poderá encerrar riscos. Quando me pergunta acerca de dependências, e sendo mais objetiva, é possível? Sim, é possível. Falamos de dependências comportamentais, dependências da net, das redes sociais em especial, portanto, mais específico, gaming, gambling, também com a dimensão do dinheiro, do custo, e para além da possibilidade de ser também online, não é? E, portanto, sim, perdendo o controlo, havendo uma interferência significativa em vários domínios, nomeadamente fisiológico, nomeadamente psicológico, de isolamento das relações, temos aí a identificação de uma situação aditiva, como na dependência, como nos comportamentos aditivos com substância, como outras dependências comportamentais, vamos dizer de compras compulsivas, vamos dizer, mais uma vez, do jogo, vamos dizer de comportamentos sexuais inadequados na sua forma, na sua regularidade e expressão. Portanto, sim, há também riscos. E quais é que são os sinais de alerta do uso excessivo das redes sociais, neste caso? Quais é que podem ser os sinais de alerta? Na perspectiva do observador, porque por vezes é difícil para o próprio ter a consciência do que é que está a acontecer. O que vem de fora também nem sempre é bem recebido, porque não percebem o que se passa, não são da minha idade, não é? Eu hoje tive o cuidado de roubar esta t-shirt ao meu filho, porque pensei, já sou a mais velha, ainda por cima vou de uma forma mais clássica, não tenho hipótese para interagir, para conseguir estabelecer uma relação com... Então fui usurpar, ele provavelmente nunca mais a usará, mas pronto, acontece. O que vem de fora nem sempre é recebido e de uma visão de quem não está no nosso lugar ou que não identificamos como estando no nosso lugar. É claro que as dependências digitais e das redes sociais não ocorrem só com adolescentes, jovens adultos, ocorrem ou podem ocorrer em todas as faixas etárias, nomeadamente em crianças muito pequenas. Mas alguns sinais passam pelo isolamento, pela irritabilidade, pela incapacidade de gerir compromissos e responsabilidades, portanto, de um desequilíbrio, um sedentarismo, com compromisso nos hábitos alimentares, nos hábitos de sono, as responsabilidades académicas, de concentração, um impacto também, uma consequência e um sinal muito expressivo é este síndrome motivacional. Não me apetece. E não me apetece trabalhar ou arrumar o quarto, ou não me apetece mais generalizado. Não me apetece sair, não me apetece tomar banho, não me apetece vestir, não me apetece... O que é que eu vou como é que eu vou funcionando? Eu vou funcionando com o apelo, com este esquema, com este ciclo de gratificação aditivo que pede sempre mais, não é? Eu tenho um determinado vídeo e conteúdos pequeninos, curtos, que apelam
a que vejam outro e um outro. E eu comecei por explorar o degelo no Polo Norte e neste momento já estou a ver a organização e o planeamento de casamentos. E passaram-se 4 horas e 5 horas. Se estivermos a jogar, também outro apelo para um novo nível, para conseguir ir mais além, este desafio, a noção de pertença, a noção de valorização também. Nas redes sociais, o querer estar sempre em cima do acontecimento é um dos afiliadores deste processo. E, portanto, acima de tudo, o isolamento e uma mudança na forma de interagir. Sim. Exatamente, sim. Este uso excessivo, tal como estamos a falar, pode levar a problemas até de foro mental, não é? A falsa perfeição das redes sociais, o facto de a imagem perfeita, o corpo perfeito, que os influencers muitas vezes passam, leva a que os utilizadores, os jovens, queiram ser daquela forma, achem-se inferiores àqueles. E isto a nível mental mexe bastante, não é? Fala-se em ansiedade, hoje em dia fala-se em stress, em baixa autoestima, até depressão. Que tipo de impacto tem estas questões e como é que se gera tudo isto? Num primeiro momento, nós falamos de problema psiquiátrico se estivermos a falar de um diagnóstico de perturbação aditiva. Portanto, temos aí o tal descontrole, o desequilíbrio, com impacto em diferentes áreas do existir, do ser pessoa em comunidade também. E pegando nesses exemplos, estamos a direcionar-nos para, se calhar, em termos de dimensão, o que é mais possível em quantidades, em tempo, em quantidade de informação, ocorrer através das redes sociais, através da internet, que não pode ser gerido num contexto mais pequeno de relações de 10 pessoas, 20 pessoas, de uma turma, de um agrupamento, de uma atividade comunitária, desportiva. Isto para dizer o quê? Os mesmos fenómenos que acontecem com as redes também acontecem nas nossas relações do dia a dia. Nós temos também a promoção de uma imagem, do que é agradável, não é agradável, do que será bom, desejável, o que não é. Perdoem. Mas, a nível da internet e das redes sociais, podemos sempre fazer aqui uma edição de imagem. Apresentamos não a nossa interação, mas sequências da nossa interação. Aquelas que nós selecionamos, aquelas que nós queremos dar a conhecer. Como se estivéssemos sempre a fazer um cartão de visita, não é? Quando eu participo, quando vejo numa rede, vamos falar do Facebook, o meu filho já me explicou o que é para velhos, pronto. Mas tenho que me incluir nessa idade, nessa faixa etária. Portanto, eu vejo estas pessoas, fantástico, eu tenho uma vida muito pobre, muito triste, a mim não me acontece nada, porque o que eu vejo com as outras pessoas é que estão a viajar, estão a jantar, têm fotos espetaculares. Eu não consigo tirar uma foto decente. Acho que vou ter que contratar alguém, não é? E portanto, é tudo interessante, é tudo bonito. A nossa vida, 24 horas de existência em cada dia, não se coadunam com esse tipo de existência. É a venda da fantasia, é a venda do ideal. Sim, pode levar a essa dimensão, e pensando até num ciberbullying, já estou aí para uma dimensão do espectro mais exagerado, e podemos ter aqui, com certeza, e tem vindo a aumentar, e temos situações muito graves na nossa prática também, clínica, mas em termos de números, nomeadamente no nosso país, tem havido um crescendo também. É também uma hipótese de combater o isolamento, de promover a aceitação, a integração, de construção da identidade pessoal, sexual, de descoberta e de experimentação em contexto mais protegido no imediato do que na relação direta. Sim, isto para dizer o quê?
tudo o que mencionou faz sentido e são de facto riscos. Riscos pelo exagero, riscos pela exposição, riscos pelo desequilíbrio que se estabelece entre aquilo que é a minha participação e a minha vida digital e aquilo que é a minha vida em contexto direto, não é? First life, second life. Como é que esse equilíbrio se estabelece? Mas não tem que ser necessariamente negativo, pode ser também o meu ponto de pertença. Imagino que eu estou isolada num grupo na minha escola, que não tenho amigos, posso encontrar esse espaço de expressão, de uma oportunidade de expressão renovada de quem me pode ouvir, que tem os mesmos problemas. Esse apoio, não é? E dar a minha versão. Exatamente. Sim. Pedro, sente que isto é efetivamente uma realidade? Ou seja, pessoalmente já se sentiu afetado por estas questões? Há realmente esta pressão para ser quase perfeito nas redes sociais? Assim, eu acho que, partindo do termo comparativo, eu acho que isso existe muitas vezes aquilo que é o público que não é considerado influenciador ou que não catalisa as redes sociais para isso, aquela comparação ou a necessidade de consumo de um conteúdo perfeito, e há da parte de quem capitaliza as redes sociais aquela necessidade de ter quase um cartaz, mas uma montra na rede social. Quem visita tem que abrir o perfil, tem que ver uma coisa extraordinária, porque se vir uma coisa comum provavelmente não vai consumir. Eu acho que não é necessário isso, até porque todos somos pessoas comuns, todos somos pessoas, né? E muitas vezes aquela identificação para com um perfil, se calhar, ou com uma rede social mais não tão espetacular, até pode muitas vezes criar identificação num público específico. Muitas vezes a definição daquilo que é a comunicação do influenciador ou do trabalhador da rede social também é virada para aquilo que é o público-alvo. E muitas vezes, se nós temos um público que procura na rede social quase uma série televisiva, quase uns morangos com açúcar da nova geração, muitas vezes há criadores digitais que dão exatamente isso, ou seja, é quase um círculo vicioso de criação de conteúdo versus consumo de conteúdo e andamos numa espiral um bocadinho estranha. Obviamente, para quem em certos momentos não tem possibilidade de ter certo, eu ia dizer nível de vida, mas muitas vezes acontece, como a doutora Silva estava a dizer, de haver um exagero daquilo que não é real, mas quem de facto não consegue ter aquilo que vê pode muitas vezes entrar numa autocrítica ou numa ausência de autoestima que não deveria acontecer por termos de comparação. Em primeiro lugar, porque cada pessoa tem vidas diferentes, não é? Nós sabemos que provavelmente o Cristiano Ronaldo vai passar férias muito melhor que nós e ninguém sofre à partida por causa disso. Eu acho que a ideia de sofrência naquilo que é autoestima tem a ver com nós vermos os nossos pares que simplesmente têm uma rede social e conseguem ter outras coisas. Eu não sou desse tipo não produzo esse tipo de conteúdos, acho que nem sequer enfim, o público que me segue não busca isso, mas também tem basta passar umas férias diferentes, nós percebemos a afluência diferente ao perfil, porque há essa necessidade na busca de ver outras coisas e depois isso funciona como um termo de comparação que é prejudicial. Ok. Professora Carmen, é função dos professores da área da informática, nos dias de hoje, alertar os alunos para estes perigos a nível de saúde mental que advêm do uso da tecnologia e mais propriamente das redes sociais? Sim, faz parte dos professores TIC e devia ser de todos os professores sensibilizarem os alunos e trabalharem os alunos sobre isso. Eu quero agradecer já agora ao Pedro por ter falado em trabalhar, ser trabalhador, porque é uma das coisas que os alunos também acham, que isto de ter muitos seguidores que pode ser um modo de vida e não precisam de fazer mais nada, e que não é trabalhar, é postar umas fotografias fixas e uns vídeos porreiros e vamos ganhar muito dinheiro e, portanto, eu nem preciso estudar muito, porque isto vai ser dinheiro fácil e vou ultrapassar aqui, vou ter as férias do Cristiano Ronaldo e, portanto, esquecem-se que há trabalho e, portanto, obrigado por ter feito referência a essa palavra para os alunos perceberem realmente, quem nos estiver a ouvir, que percebam que é preciso trabalhar, que isto não é só realmente ter umas fotografias, mas realmente faz parte os professores, e os professores têm trabalhado desde o primeiro ciclo, para falar em particular aqui no nosso agrupamento, mas sei que começa a ser a nível nacional, começamos a trabalhar com os alunos do primeiro ciclo para os sensibilizar para estes perigos, nomeadamente do cyberbullying,
Fazemos trabalhos com eles, tentamos fazê-los ver que não é por estar a ser colocado numa rede social que estamos a dizer mal do nosso amigo, e amigo aqui depois será amigo ou não, que o amigo não vai sofrer, porque nós não estamos a ver, e como não estamos a ver é sempre mais fácil fazer uma crítica negativa, ser desagradável. E, portanto, é realmente a obrigação dos professores de TIC, e temos esse trabalho, faz parte de ir, lá está, sensibilizando, chamando a atenção para o que podem, devem fazer, a pegada digital, o que colocam nas redes sociais, ficar nas redes sociais e poder ser usado da forma que não se está à espera e que, portanto, depois nos traz alguns dissabores. E, portanto, realmente vamos trabalhando isso, mas não podem ser só os professores de TIC. Têm que ser os outros professores e tem que ser em casa também, claro. Vai sempre passar por aí e às vezes é difícil o nosso trabalho porque eles trazem exemplos de casa que não podem não ser depois os melhores, mas em casa faz, a minha prima faz, o meu pai faz. E, portanto, às vezes é um trabalho quase ingrato. Então a família aqui tem um papel fundamental neste controlo, para além da educação, considera que a família aqui, sobretudo, tem um papel crucial nesta prevenção. Claro que sim. Claro que sim, tem que ser em casa regras, haver um tempo para tudo, haver um tempo para estudar, haver um tempo para brincar, haver um tempo para estar com a família, para se conversar, em que a família não está com o telemóvel. Exatamente, não é? sim. Não está com o telemóvel, porque muitas vezes eles estão à mesa e cada um está com o seu dispositivo. Bem, às vezes eles estão a sair da escola e já estão a falar pelo Instagram uns com os outros, não é? E, portanto, acham que comunicar é pelas redes sociais, nem precisam de falar diretamente. Mas em casa isso também, temos esse feedback dos nossos alunos. Quando conversa com eles sobre esses assuntos, eles dizem isso mesmo. Não serão todos, e ainda bem, mas há muitos que dizem, mas a minha mãe até me manda para o quarto porque eu, entretanto, ela está na sala, mas está no telemóvel e está a ver, não é? Estou com o pai, mas cada um está com o seu dispositivo, está com o telemóvel, está a ver isto, está aquilo. E, portanto, é um exemplo que trazem. Eles, a partir daí, depois fica-nos mais difícil tentar pensar essa mensagem de que é preciso ser um uso moderado, que é preciso ter cuidado com o que colocam nas redes sociais, que fazem com o que dizem, até com os colegas e sobre os colegas, que às vezes é realmente, a gente vai fazendo e vai trabalhando, não desiste, mas não é fácil. Doutora Sílvia, ao nível da psicologia e desta questão da família, qual é que é a importância da família aqui? E da reprodução de comportamentos, tal como a professora Carmen estava a dizer e muito bem. Crucial, não é? Começamos desde sempre neste caldo, nesta envolvência com a família. Somos cozinhados na modelagem do que vemos, do que assistimos, naquilo que nos é permitido, no que podemos negociar, existe ou não existe um canal de comunicação. Como pedra de toque, seria sempre a aposta na comunicação. Se nós temos possibilidade de falar sobre as coisas, seja estando em acordo ou em desacordo, e reparem, numa faixa da adolescência, jovens adultos, há um grande desfazamento do ponto de vista de interesses, de identificação, grosso modo, com os pais, com os cuidadores. E nesse sentido, a regra que a doutora Carmen falava, claramente tem que ser definida, mas sempre negociada e entendida. Se eu tenho acesso a perceber porque é que é importante participar naquele jogo, porque é que é importante e o que é que se faz nesta rede, qual é o interesse para mim, o que é que eu retiro daqui, quais as consequências, não agora, mas também discutir as possibilidades a médio, longo prazo, eu tenho a possibilidade de também favorecer a integração da regra, numa regra ajustada, porque a noção de controlo não é propriamente eficaz. Vais fazer desta forma, daquela forma. Há outros. Há segundos telemóveis, há acesso a partir de outros locais, então eu estou a controlar o quê? O tempo em casa. Bem, mas e o que é que acontece noutros locais e com que outros riscos? A família
nesta visão mais de promoção, a modelagem que pode transmitir e o envolvimento. Eu não vou estar no telemóvel, não vou estar nas redes sociais. Para quê? Para fazer o quê? Para estudar? Desculpem lá, quer dizer, não me estão a dar aqui uma alternativa muito interessante. Então, vou deixar de estar para arrumar o quarto? Ou seja, quase que estamos a jogar e a excluir aquilo que é o tempo de diversão e de lazer, que é, estão-me a tirar esse tempo de diversão e de lazer. É exclusivamente o tempo em que eu estou nas redes, em que eu jogo, em que eu exploro a internet. Como é que eu posso promover enquanto família? Posso, para além das regras, que são cruciais. Há limites que não podem ser ultrapassados. E esses limites devem ser conhecidos e devem ser negociados. Depois a outra linha de ação, que não passa então só por tirar pedras ou antecipar dificuldades terríveis, mas potenciar outras oportunidades. A inclusão em algo que seja prazeroso. Não será propriamente assistir. Isto para a maioria, para algumas pessoas, poderá ser o mais importante, poder assistir a um concerto de música clássica, mas não será para a maioria. Então o que é que pode ser interessante? Que não tem que ser também aborrecido para os pais ou para os adultos. O que é que pode ser interessante de parte a parte? Esta atividade é mais para os jovens, para o adolescente. Esta outra será um bocadinho mais, eventualmente, não tem que ser 50-50. É difícil conseguir esse equilíbrio exato, mas de interesse e de partilha comum e interessante que possa competir então com o tal tempo excessivo e de isolamento de um mundo muito concreto, com características muito próprias, que se passa nas redes sociais. Nós temos aqui uma questão online e eu reforço também, vocês podem colocar questões, podem e devem colocar questões, porque este espaço é para vocês. Portanto, a questão é, também os idosos podem ser vítimas de dependência digital? Os avós que muitas vezes nem percebem o funcionamento, como é que os jovens podem ajudar nesse sentido? Capacitar para o exercício da função. Como é que eu posso lidar com uma rede social? E falando nos idosos, tem sido um instrumento extremamente útil para prevenir o isolamento, permitir o contacto com familiares, com alguns amigos, que também já têm essa acessibilidade, a partir de casa, a partir de alguns centros de atividades comunitários. Se podem também desenvolver esta dependência, é muito menos expressivo nessa faixa etária, por várias razões, como é óbvio, não é? São menos os utilizadores, menos aqueles que, sabendo utilizar, têm recursos à sua disposição para integrarem um comportamento dito excessivo e, portanto, aditivo, e apenas têm acesso em determinados contextos, ou quando estão determinados facilitadores que podem ajudar, quando está o meu neto em casa, quando está a minha filha, e então colocam de maneira a que eu possa utilizar. Mas, sim, é possível, temos sempre, eu tenho em acompanhamento uma situação de uma pessoa que pode considerar-se já na faixa etária da terceira idade e que não está aberto, não cumpre com indicações para consultas, não está aberto a interrelações, numa postura de grande desconfiança de tudo o que são relações diretas, pessoas, como se nas redes sociais e o contacto que estabelece não fosse com pessoas, mas pessoas que se estão a dar a conhecer numa determinada faceta, não é? E portanto, já com compromisso, nomeadamente da saúde mental, a este nível de excesso. Sim, é possível. Tem aqui uma questão mais tarde, que certamente vai tocar nesse ponto. Agora faço uma questão ao Pedro. Uma das estratégias que mais se tem falado hoje em dia para controlar este uso excessivo das redes sociais é o estabelecimento de limites. Aliás, os próprios telemóveis já vêm com esse alerta. O Pedro, na sua interação com as redes,
tem esta preocupação, ou seja, estabelece limites para estar online, ou acha que é importante estabelecer limites? Assim, eu acho que o limite devia ser muitas vezes o bom senso, mas a partir do pressuposto que há comportamentos exagerados, o bom senso à partida dissipa-se por si só. Eu acho que a própria rede social, isso foi falado um bocadinho, há um bocadinho, não obriga, mas induz à utilização excessiva. Com o próprio algoritmo, por exemplo, falando do Instagram, tem nos primeiros segundos de vídeo a indução a manter-se naquele vídeo, aquele vídeo leva a outro de um interesse. Portanto, a ligação de interesses de conteúdos consumidos leva a uma permanência maior na rede social. Os criadores digitais são premiados pela permanência do público na sua rede social, ou no seu perfil de rede social. Tudo nas próprias redes leva ou induz ou parte desse princípio de um consumo quanto maior, melhor. O limite devia ser sempre da parte de quem consome ou de quem produz, e pode ser um bocadinho difícil numa fase mais em que somos mais jovens, e eu posso, provavelmente para todos os que estão aqui presentes, soa um bocado estranho, ou quase todos, mas nós tínhamos nesta sala, porque eu sou ex-aluno, né? Nós tínhamos nesta sala 2 computadores há uns 15, 16 anos, que só podíamos usar durante 5 minutos ou 10, e só tínhamos o Paint e o paintball, o pinball para jogarmos, tínhamos 5 minutos de acesso ao computador. Hoje em dia isso seria impensável, se os nossos pais nos dessem 5 minutos para estar ao computador ou para estar ao telefone, provavelmente tínhamos mais adolescentes a fugir de casa. Portanto, eu acho que os limites deviam ser dentro daquilo que é o bom senso, principalmente da parte que se pressupõe quase o mais racional, que é o controle parental, daquilo que é a utilização dos mais jovens, e nos mais velhos, a tentarmos fazer esse controle e usarmos em horários mais específicos possível, não usar durante o trabalho, não usar durante as aulas, embora agora seja um acesso mais livre às tecnologias. Haver esse limite daquilo que é o bom senso, sem privar as pessoas também do que é estar. Hoje em dia, muita gente se calhar nem consome telejornais, consome as notícias no telefone. Ter isso definido para aquilo que são os horários, se calhar para conseguir conjugar com uma vida, com um estilo de vida mais saudável, mais ativo, também que é isso que eu defendo na maior parte das vezes, e que eu sou um péssimo exemplo. Eu, enquanto criador de conteúdos, sou péssimo, produzo muito pouco frequentemente, não faço aquilo que é o suposto, mas eu acho que também isso acaba por causar uma identificação no público, que já espera isso também, porque sabe que não vai encontrar aquilo que é o mais comum ou conteúdo que induz a mais consumo. Eu acho que deve partir sempre daí. O Pedro diz que não faz o que é suposto, mas ainda assim tem imensos seguidores. O que é que acha que prende, então, os seguidores que tem? É uma boa questão para os seguidores. Eu não sei, alguém aqui me segue no Instagram? Tem. Claro que sim. Podem claro pôr que mesmo sim, agora. claro que sim. Ok, não é muita gente, portanto. Mas a partir de hoje, todos vão seguir certamente. 30% da audiência. Mas, portanto, podem seguir a partir de agora, não há problema. Tá? Mas pronto, a ideia será... Eu peço desculpa por ter causado... A ideia será, como eu disse ao início, partir daquilo que é uma comunicação genuína, e isso percebe-se. Nós percebemos quando alguém está a comunicar connosco de um modo forçado ou de um modo a gerar interação propositadamente. Eu acho que esse consumo e a identificação com o conteúdo parte do princípio da genuinidade de quem a faz. Eu acho que esse, não sendo um segredo, é o segredo. E pronto, eu acho que passa muito por aí, embora esteja numa fase de estagnação, portanto eu preciso de vocês para voltar a subir, mas eu acho que passa mesmo por aí. Temos uma questão, Elisa. Tem a ver com a dúvida sobre a liberdade. O Pedro estava a dizer, antes disso, a sensação que eu tenho é que quando nós vamos para as redes, e tendo em conta a minha provecta idade, eu ainda sou do Facebook, mas quando nós vamos para as redes, ficamos assim numa espécie de bolha, não é? E depois, onde até somos mais livres de ver o que queremos, de falar com quem queremos. Mas o Pedro acabou de dizer que essa liberdade é toda condicionada, porque nós vemos os filmes que o algoritmo quer, compramos o que o algoritmo quer, depois o influencer é obrigado quase a ir publicando e a fazer mais, porque
a rede obriga, o público obriga, portanto, como é que se lida, e se calhar isto também era um bocadinho para a doutora Sílvia, como é que se faz este jogo entre eu ser livre, mas não tenho opção porque faço o que a máquina quer? Começando por aquilo que é a minha parca experiência, enfim, é como se costuma dizer, a democracia de todos os temas é o menos mau. E nós nunca somos totalmente livres, mas numa fase em que temos, se calhar, ter muito cuidado, eu lembro-me sempre do Rui Unas, por exemplo, que hoje em dia é gigante nas redes, mas também é um senhor de televisão. Ele vê muitas vezes na produção de conteúdo digital aquilo que a televisão não aceitaria, com conteúdos diferenciados, se calhar com uma linguagem mais ou diferente ou não aceita em televisão, e faz do espaço digital uma liberdade criativa que não teria na televisão. Nós somos um bocadinho forçados, e até porque, e isto acho que é mais ou menos evidente, nós quando vendemos o nosso perfil a uma marca ou uma empresa que nos quer contratar para divulgar enquanto publicidade, a primeira coisa que nos pedem é as estatísticas, o número de acessos, o número de consumo, o número de todos os números e mais alguns, dos 14, 28, às vezes 60 dias de fluxo nas nossas redes sociais. Portanto, nós estamos um bocadinho reféns, enquanto trabalhadores da área, entre aspas, a produzir e a chamar pessoas. E das duas uma, ou vendemos a alma ao diabo e sabemos mais ou menos aquilo que é suposto fazer para gerar fluxo, nem que seja, basta prender 3 segundos a um vídeo que não diz absolutamente nada, já vai gerar números. Entre isso e fidelizar as pessoas com conteúdo, se calhar, que tem menos impacto em termos de números, mas que pode gerar uma fidelização a longo prazo. Eu vou por este segundo, é isso que eu estava a dizer há bocadinho, eu sou péssimo nessa questão de induzir as pessoas a consumir mais, porque aqueles 3 segundos iniciais do vídeo têm que ser muito interessantes e têm que prender o público. Eu acho que a fidelização, até porque eu posso ver um vídeo até ao fim, porque os 3 segundos iniciais me prenderam, mas se eu depois não gostar ou me identificar ou sentir defraudado nos últimos, eu nunca mais sigo aquele perfil à partida. Portanto, eu acho que é gerirmos um bocadinho aquilo que é o equilíbrio entre a necessidade de ter números e de os apresentar e a necessidade também de fidelizar o público ou a audiência que quer consumir determinada qualidade naquele conteúdo. Eu voltava nesta questão de liberdade, não liberdade. Quando nós passeamos numa rua e temos uma montra, procuramos uma peça de roupa, procuramos um carro, nós somos também, e estou a falar em contexto real, somos confrontados com uma influência de uma apresentação. Nós não temos tudo e todas as possibilidades que existem no mundo para aquele setor, para aquela oportunidade. Temos uma indicação, uma orientação, mas é também uma oportunidade. De facto, a nossa liberdade de escolha é um processo desenvolvimental também de construção individual. À medida que eu vou fazendo escolhas, eu gosto mais de azul do que vermelho, isto para agradar aqui o Dr. Pedro, eu gosto mais de morangos do que de maçãs. Eu estou a fazer escolhas, estou num processo, o professor Cândido Agra, meu professor, dizia, estamos a fazer autopoiese, estamos a construir-nos, portanto fazemos essa seleção. O que é de evitar? É que eu seja um vetor único. Portanto, eu com as redes, eu com a internet e os conteúdos possíveis. Manter esta abertura, não de toda uma dimensão inesgotável da internet que nos oferece, que nos influencia, que nos promove e envolve para este comportamento aditivo, mas, do meu lado, haver também a possibilidade, lá está, da comunicação, de estabelecer outras relações, de poder também ter a oportunidade de perceber que outros interesses existem, que outras regras existem, que outras procuras são efetuadas, que outras vivências são interessantes. Portanto, esta liberdade nunca é total, é sempre no respeito com o outro, que também tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de procurar trazer uma ideia, de dar visibilidade a uma determinada informação, mas é possível fazer essa gestão mantendo os contactos e as vias de comunicação abertas.
Acho que sim. Passando aqui para outro ponto, este uso excessivo, o facto de querer estar sempre online, é mais suscetível também a outros tipos de perigo, professora Carmen, nomeadamente aqui aos cybercrimes, ao roubo de identidade, à questão de acederem a contas financeiras, a dados pessoais. Quais é que são, o que é que os jovens devem estar atentos para evitar essas situações? Jovens e não só, claro. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Não é só os jovens, isso é um mal das redes sociais e da internet, não é só das redes sociais, mas da internet. E é importante estarmos informados, é importante quando recebemos um e-mail, uma mensagem, mas eu conheço mesmo, este número diz-me alguma coisa, este endereço, quem me está a enviar é realmente meu conhecido, porque a primeira coisa que, e não é só os jovens, lá está, têm um e-mail, têm um link, vamos carregar no link e ver o que é que acontece. E aí estamos a abrir uma porta para o nosso computador, ou pode ser a abertura de uma porta para o nosso computador, e que vamos estar a pôr os nossos dados disponíveis a quem os quiser usar e que pode usá-los da forma menos correta. Nós temos ouvido falar muito nos cibercrimes, temos tido ciberataques, tem sido uma coisa nos últimos meses que tem sido frequente. Ontem foi o Ministério da Educação, nomeadamente dos exames. E, portanto, é realmente, se pensar assim, se estas empresas, como o Ovo, a Vodafone, a Sonai, o Ministério, podem ser atacados, irem buscar a nossa informação, nós, nos nossos computadores em casa, que não temos, ou muitos de vocês não têm, um antivírus, uma firewall, que realmente nos esteja a proteger, mais facilmente os nossos dados estão acessíveis, a nossa informação fica acessível. Quem diz o computador, estamos a falar dos telemóveis também, não é? Porque nós temos o e-mail no telemóvel, recebemos publicidade porque somos o 100º visitante num determinado site, vamos ganhar não sei o quê, só clicar num link e o que é que vamos fazer? Vamos clicar no link para ver se realmente ganhamos alguma coisa. Claro que depois tudo o que fazemos online, preenchimento de formulários online, as compras online, estamos a pôr o nosso número do cartão. Temos que ter a garantia de que estamos a trabalhar com sites que são seguros e que os nossos dados depois não vão ficar expostos. É difícil, é muito difícil. E relacionado com esta questão, algo que é bastante usual nas redes sociais é partilhar onde fomos, onde estamos, com quem estamos, onde vivemos, a rua onde vivemos. Isto também não pode ser muito perigoso? Também é e também é daqueles assuntos que falamos frequentemente com os nossos alunos em TIC, que é não estarem a colocar fotografias à porta de casa com indicação de onde nós estamos. Nós às vezes pensamos, isto não nos vai acontecer a nós. Nós ouvimos as notícias, mas não nos vai acontecer a nós. Mas pode acontecer a qualquer um de nós. E, portanto, evitar, quando vamos de férias, dizer que estamos a caminho, nem que seja do Algarve, Coimbra, que seja, porque estamos a dizer que não está ninguém em casa. Se estamos a tirar uma fotografia à porta da nossa casa, estamos a dizer onde é que nós moramos. Estamos a dizer que vão para o jardim ter com a colega, estão a dizer para onde estão a ir, com quem vão. E isso pode ser despertar o interesse de quem vos está a acompanhar, porque vocês não conhecem, ou podem não conhecer, não conhecemos todos que nos estão a seguir. Às vezes aceitamos amizades, pessoas que não sabemos bem quem são, e, portanto, estamos a correr realmente esse risco de depois termos algumas surpresas menos agradáveis. Claro que todos queremos publicar fotografias do sítio onde estivemos, que é lindíssimo, do caminho para onde vamos, não é? Das nossas férias, que vão ser espetaculares. E, portanto, mas é toda a gente. Não podemos dizer que são os adolescentes. Temos que encontrar meio termo. Publiquem a das férias só quando regressarem das férias. E escolham bem. Não tem o mesmo impacto. É verdade. Live neste momento, está a acontecer, estou aqui. Estou aqui, é verdade. Mas é difícil, é um apelo realmente. O colega ver os nossos amigos, os nossos seguidores, ver que fantástico, olha onde ela está, olha que porreiro, olha que...
Pronto. Mas é preciso haver aqui realmente o bom senso. Nós gostamos de ver e, portanto, também gostamos de publicar para que os outros vejam e também, lá está, façam um like, olha que fixe, não é? Lá está. Mas, lá está, é preciso arranjar realmente um meio termo. Escolher bem os amigos, entre aspas aqui os amigos, quem é que nos está, quem é que aceitamos realmente para seguir, mesmo assim, tendo consciência de que estando na internet está em todo lado e nós perdemos o controle. Perdemos o controle, não vale a pena estar, porque eu publiquei uma fotografia, arrependi-me, mas já alguém pode ter visto a fotografia e até ter guardado a fotografia, e quem diz a fotografia, um vídeo, o sítio onde eu estou, por aí fora. Podemos partilhar sem localização, por exemplo. Pedro, como é que tu faz nessas situações, normalmente? A sua experiência para estes jovens? Há um cuidado maior que de facto tem a ver com a habitação onde moro, de facto é algo que eu tento que não seja muito explícito, sempre que há alguma partilha, mas essa questão de publicar as coisas a posteriori já tem sido uma prática cada vez mais comum, muitas vezes não pela razão da segurança ou pela razão que é correta, mas muitas vezes para se protegerem, porque há muitos criadores e muita gente que, indicando onde está, chega lá e já não tem privacidade, já está toda a gente lá à espera para tirar uma foto. Felizmente nunca aconteceu, mas há pessoas aqui... Hoje, não é? seria bom. Mas isso tem acontecido, então já há cada vez mais essa proteção de ou postar só as coisas depois, por exemplo, vão jantar, mas só publicam fotografia quando chegam a casa, coisas mais desse género. No meu caso tem mesmo a ver mais com a parte da casa, onde vivo, ou se é mais ou menos explícito, embora não seja difícil perceber, principalmente quando morava mais cá em Valongo, mas sim, acho que tem sido cada vez mais prática e comum essa proteção, e em termos de segurança é importante, principalmente quando é um público mais jovem, que pode ter, muitas vezes não à espera para surpresas tão agradáveis, pode ser menos agradável, e é uma boa medida preventiva, sim. Doutora Sílvia, ao nível da socialização que há bocado falava, que eu tinha dito que íamos tocar nela, aqui, todos sabemos que é fundamental para o nosso desenvolvimento, e as tecnologias, na verdade, vieram estabelecer aqui um novo processo de socialização, ou seja, permitiu-nos, tal como eu disse no início, aproximar-nos das pessoas que estamos próximas e também daquelas que estão geograficamente muito distantes de nós. Portanto, à primeira vista parece de facto aproximar as pessoas, mas será que aproxima ou afasta, tendo em conta tudo que temos visto e ouvido falar? Mais uma vez, depende do uso que nós tivermos, não é? Não só das que estamos próximas, das que estão geograficamente afastadas, mas conhecemos, mas permite-nos o somatório de outras pessoas que passamos a conhecer por intermédio de outras pessoas e, portanto, estar na rede, numa outra malha da rede, e alargar e descobrir interesses, partilhas muito interessantes, produtores de aceitação, de construção da identidade também, pessoal, sexual, permitir o ensaiar mais protegido. Sim, porque não é só risco, não é? É o ensaiar no anonimato, é o ensaiar mais protegido e à distância, que me permite depois encerrar aquela página ou encerrar aquele contacto ou bloquear ou não aceder a um encontro presencial. Também tem essa facilidade. Para mim, que sou extremamente tímido, que estive ausente, que estou num contexto e num local desconhecido, que quero ir por outra forma, não quero ir para um bar, não quero estabelecer contacto direto porque tenho muito receio, acho que estou mais protegida, não é? Pode ser de aproximar, de partilha. Repare, a rede permite o contacto áudio, o contacto vídeo, por escrito, não é? E, portanto, pode até acrescentar aqui modalidades de comunicação que eu não tenho no contacto direto, porque não estou a escrever. E o escrever permite-me organizar a narrativa, permite-me aceder, permite-me sistematizar a informação, permite-me explicar em outros momentos. Dou-lhe um exemplo, em terapia de casal, passar
à escrita, quando estamos, por exemplo, em comunicação em escalada, quando estamos com uma perturbação comunicacional e uma patologia, colocar por escrito aquilo que eu estou a sentir, aquilo que me incomoda ou a minha sugestão, permite mediar este tempo, permite organizar o pensamento, a forma como eu transmito. Portanto, pode aproximar, pode distanciar e criar também situações perfeitamente não conjugáveis. Penso numa relação romântica que se estabeleceu através de um jogo, o Second Life, penso que vocês conhecerão, agora não está muito em voga, mas consistia em criar um avatar e viver, trabalhar, colocar música, ir a uma discoteca, a um restaurante e conhecer pessoas que estavam lá também, como o próprio. E há o desenvolvimento de uma relação de afinidade, sem nenhum pressuposto malicioso no sentido de haver engano. Portanto, era a fotografia correta, era o número correto, acabam por falar por telefone, escrevem textos maravilhosos, partilham confidências, isto ao longo de um ano. E depois decidem encontrar-se presencialmente. E é como se nunca se conhecessem. Não é? Era o melhor amigo, era a melhor amiga, eventualmente já aqui com uma aproximação de grande intensidade e até romântica, e depois era como se não conhecesse, faltava qualquer coisa, não houve esta vivência. Portanto, há dimensões de aproximação, dimensões que também nos levam para um mundo artificial e de fantasia, não é? Relativamente a esta questão da socialização e relacionado mais aqui com as questões profissionais, profissional pelas tecnologias, professora, por exemplo, na área do marketing, na área das engenharias informáticas, e até o teletrabalho que vivemos até há pouco tempo, traz muitos benefícios. A nível ambiental, também conseguimos conciliar melhor a vida familiar com o trabalho, mas não reduz aqui as interações sociais, esta questão da socialização que é tão importante também. E isso de conciliar a vida pessoal com o trabalho, eu acho que não sei se melhora muito em alguns casos, porque fica muito difícil de gerir depois algumas coisas e é preciso uma grande disciplina para depois saber. Muito tempo passado com as mesmas pessoas. E saber dizer, pronto, ok, agora o meu horário de trabalho acabou e agora é mesmo para a família ou é para a casa, e às vezes isso fica difícil. Bom, e durante a pandemia tivemos todas de casa e é que era mesmo difícil de gerir. Mas sem dúvida que o teletrabalho pode ser uma vantagem em termos de que encurta as distâncias, não é só em relações, mas também do trabalho. Podemos estar nos Estados Unidos e a trabalhar numa empresa portuguesa e estamos a fazer, e conheço casos de pessoas dessas que o seu emprego é numa empresa portuguesa e estão a viver no Canadá, estão a viver nos Estados Unidos. E realmente isso facilita e traz grandes vantagens. Realmente é preciso depois saber essa disciplina do teletrabalho, sabermos realmente gerir os nossos horários. Mas há realmente esse maior isolamento e faz falta o contacto físico, porque o que acontecia depois era esse no Second Life, não é? Realmente depois o ver-se, o estar frente a frente é diferente, não é? E o impacto que tem nas pessoas, exato, não é? O cheiro, o toque, e portanto isso tem um impacto nas pessoas. E relativamente até à experiência da pandemia, que os nossos alunos que tiveram tanto tempo em casa, tinham os alunos, a ânsia de vir para a escola era poderem, apesar de tudo, era poderem estar com os colegas. Não era ouvir os professores em sala de aula, essa parte eles continuava a ser à distância, que eles ligavam ou desligavam, mas sentiam falta da escola por poderem estar com os colegas, porque o que é que eles tinham? Usávamos o Zoom ou o Meet, uma ferramenta desses, com os colegas. Tinham o Instagram, o WhatsApp, o Discord, iam comunicando, iam fazendo o vídeo, mas faltava-lhes estar com os colegas. Mas para alguns alunos, mediante aquilo que também me iam dizendo, tendo em conta a minha intervenção nas escolas, é que preferiam estar em casa. Aqueles que tendem a isolar-se mais, que não têm uma boa relação com os colegas, preferiam estar em casa, preferiam estar a ter aulas online, porque estavam no seu cantinho, estavam no seu meio. Claro, também temos, infelizmente, também há alunos desses, porque sabemos que isso é mau, porque é importante esta parte da socialização, porque temos que viver em sociedade e eles têm que saber comunicar e saber estar presencialmente. A vida deles
Na maior parte dos casos não será estar fechado em casa, em 4 paredes, no quarto, em alguns casos. E, portanto, mas é verdade, mas acaba por ser depois entrarmos aqui numa espiral, não é? Porque eles vão se isolando, a doutora Silva estava há bocado a falar, mas eles vão se isolando cada vez mais. E é preciso contrariar isso, porque isso acontece. E tenho alunos ainda que estamos a trabalhar com o reflexo disso. É a hora do intervalo e eles querem ficar na sala ou ficam encostados a uma parede no telemóvel a jogar, não querem ir com os colegas, portanto, mas isso não é saudável, não é? Não é saudável. Já entramos aqui numa dimensão de uma consequência excessiva, não é? Negativa, não é a privacidade, o conforto e até o comodismo, só é já uma certa aversão e dificuldade em integrar outros contextos. Eu posso ter preferências e depois este equilíbrio percentual de mais tempo em casa, mais tempo online, mais tempo presencial ou não, teletrabalho. Não é? Como é que eu posso fazer este equilíbrio? Bem, 20% de teletrabalho, mas preciso de 80% aqui presencial. Ou ao contrário, mas tender para os extremos já começa a encaminhar-se para perdas, para dificuldades que não são passíveis porque nós temos que interagir e não nos construímos no vazio, nós construímos por referência, pela capacidade de reagir no momento, por todo o não verbal que está presente, pelo toque também. Não é? Há aqui toda uma dimensão que não se esgota no online, não pode ser. Há aprendizagens que têm que ser feitas presencialmente no mundo real, não pode ser só pelo online. Há aprendizagens importantes. Temos mais uma questão online. O influencer não se cansa de ser público? Esta será certamente para si, Pedro. É assim, eu costumo dizer, sempre que me falam dessa perspectiva, que eu sinto-me sortudo, porque eu geralmente faço a minha vida normalmente, não penso que pode haver uma pessoa sequer que me possa reconhecer ou que se possa lembrar de alguma coisa, mas sempre que há, é positivo. Portanto, as pessoas geralmente são simpáticas, são engraçadas, são descontraídas, não sei se é de consequência ou como consequência daquilo que eu também gosto de transmitir, mas provavelmente sinto-me sortudo só. Obviamente que em certos momentos, se nós buscarmos alguma privacidade e algum momento mais descansados e essa privacidade for invadida, mesmo que de forma involuntária ou de forma ou havendo uma boa intenção, pode por vezes haver esse contratempo. Mas pesando os pratos da balança, eu acho que sinto que a balança positiva, o prato positivo está claramente mais vincado. Embora haja momentos específicos, mas claramente o bem tem suplantado o mal, por isso tem sido sempre tranquilo. Muito bom. Vamos tentar evitar aqui um bocadinho o público e vou fazer uma questão aqui aos jovens presentes. Qual é que vocês acham ser a maior vantagem das redes sociais? Quem quiser falar, por favor, que levante o braço e não se sintam pressionados. A maior vantagem das redes sociais. Estas meninas aqui da frente, já temos ali o colega, sim. Ser raparigas. Ok, muito bem, sim. Falar com familiares que estejam à distância. Não consegui perceber. Falar com os familiares que estejam à distância. Boa. Mais alguém? Deste lado. Para além de conhecer raparigas e falar com pessoas que estão à distância, neste caso familiares, quais é que são as vantagens? Não. Então, já que não temos mais vantagens, quais é que são os maiores perigos? Vocês se identificam nas redes sociais? Maiores perigos? Ninguém? Não. Não há perigo. Não há perigos.
Depois desta conversa, continuam a achar que não há perigos, então? Sim. Queres falar? Consideram que sim, mas não se querem expor e não há qualquer problema nisso. Então, mas se não há perigo é porque tomam algumas medidas. Mas sim, eu acredito que vocês considerem que há perigos e que tenham também atenção a isso. Temos aqui um colega que quer falar. A falta de privacidade. Queres explicar um bocadinho melhor? Falta de privacidade? Em que sentido? É mais de que quando nós nos expomos na internet, não é mais nas redes sociais, qualquer coisa que nós fazemos está a ser guardado mais pelos desenvolvedores e está tudo a ser mais pelas empresas, sempre as informações, nossas informações pessoais, sendo trocadas e vendidas e nós não conseguimos controlar isso. Exatamente. E por isso é que há bocado estávamos a falar nesta questão de termos cuidado com o que postamos nas redes sociais. Temos também aquele colega? Não. Vamos então focar mais um bocadinho. É exatamente por isto que temos que ter muito cuidado com aquilo que postamos. Há mais alguém que queira falar? Não. Acho que o vosso colega falou e disse tudo, realmente. É preciso ter muito cuidado com o que postamos, ter atenção, porque de facto, quando postamos, está postado. Não há forma de sair dali, mesmo que apaguemos logo de imediato. Ok? Vamos passar então aqui para a parte positiva, que há e que é visível. As redes sociais, doutora Sílvia, também servem como um suporte para muitos jovens e muitas outras pessoas. Aliás, a reprodução de comportamentos que há bocado estávamos a falar acaba por ser benéfica em alguns sentidos, porque, imaginemos, tem-se falado muito, a questão da violência doméstica. Uma pessoa partilha a sua experiência relativamente a esta questão da violência, leva a que muitas outras que estejam a passar pelo mesmo, inclusive jovens, da violência de namoro, tomem uma atitude perante isso. E não só em questões de saúde, também há aqui um fator positivo, em que vemos de facto que aquela pessoa está a lidar daquela forma e tendemos a fazer da mesma forma, a tentar usar as mesmas estratégias. Sim, remete-me para a dimensão dos grupos de suporte, não é? Grupos de apoio. Exatamente. Durante a pandemia foi possível manter, já existiam outros, mas foi possível manter alcoólicos anónimos, narcóticos anónimos, jogadores anónimos, famílias anónimas, ou seja, a partir da integração num grupo onde eu discuto, onde eu posso partilhar com pessoas que experienciam o mesmo tipo de dificuldade as minhas experiências e sentir-me compreendido. Quem diz em áreas de dificuldade mais aceites socialmente ou mais conhecidas, também em áreas mais difíceis. Eu tenho uma dificuldade no meu comportamento sexual que queria regular. Onde é que eu posso, numa primeira instância, receber esta informação, receber apoio, orientação para pessoas que partilham das mesmas dificuldades, como é que desenvolveram estratégias para se organizarem, mecanismos de autorregulação, formas de ir construindo a minha solidez, a minha robustez para mudança de atitude, para integração motivacional num determinado projeto. Sim, pode ser também, como rede social, um fator de apoio muito importante. Esta partilha, vemos, recém-mães vão partilhar, e então, como é que se aquece o biberão, como é que se esteriliza? Aconteceu isto, está a chorar há 2 horas, o que é que eu faço? E tem este grupo de pessoas que não conhecem, pessoalmente, não é? Mas que começam a identificar como possibilidade de resposta porque já partilharam esta opinião. Estão acessíveis. Temos também profissionais que, em diferentes áreas de especialidade, nomeadamente médica, de acompanhamento desportivo, tudo e mais alguma coisa, eu posso falar com o Dr. Google, não é? E posso falar na rede, e posso falar em grupos.
e posso mobilizar também suporte, porque eu posso encontrar essa pertença, esse caminho de aceitação, de valorização também e de promoção do encontro. Vamos voltar ao presencial. Eu posso organizar e identificar elementos online para a integração num grupo que partilha dos mesmos interesses e que se reúne em Valongo e que se reúne em Gondomar, neste dia, naquele dia, como é, como é que não é. Afinal, eu posso, nas imediações geográficas, também começar a alargar a minha rede e com esse apoio, com esse suporte. Doutora Sílvia, relativamente aos recursos, porque estamos mesmo a terminar, aos recursos para situações de risco ou dependência, há recursos neste sentido? Que tipo de recursos? Sim, cada vez mais, e até porque os pedidos aumentam. Nós temos desde as consultas de prevenção indicada de crianças e jovens em risco, jovens até aos 30 anos. Muito alargado, a partir dos 12, isto nesta dimensão de risco. Risco de consumo de substâncias, risco de absentismo escolar, risco de comportamentos disruptivos, risco em termos de relações disruptivas na comunidade, entre pares, na família. Pode ser por autoproposta, pode ser por encaminhamento das escolas. Temos também encaminhamento do Tribunal, da CPCJ, do Porto Penal, por estas identificações, por exemplo, de posse ilegal, porque comete-se muitas vezes este erro de consumir não é ilegal, pode-se fazer, não é crime. Ter na sua posse uma determinada quantidade de haxixe, de cocaína, de ecstasy, seja o que for, não é crime se não ultrapassar estas quantidades, mas é ilegal, porque é ilegal produzir, é ilegal vender, é ilegal comprar. E, portanto, há a identificação num processo diferente, por exemplo, para as comissões de dissuasão de toxicodependência, menores ou não. Então, nós temos resposta a este nível. Quando está instalado um problema, quando já falamos de uma necessidade de intervenção em termos de tratamento, para além dos diferentes grupos de apoio na comunidade, eu falei nos jogadores anónimos, há também grupos online, isto pode parecer um contrassenso, mas grupos para usuários, utilizadores de internet anónimos. Como é que podem mobilizar diferentes recursos de tempo, de alerta, de sinalização de conteúdos. E temos os recursos que, a partir do site do CICAD, vocês podem identificar não só informação, estudos, mas vias de acesso na vossa proximidade de consultas de resposta para as dependências comportamentais, para as dependências com substância. Aqui, mais próximo, está nas instalações do Centro de Saúde de Irmesinde. Temos o Porto, Oriental e Central, depois o Ocidental um bocadinho mais distante. Temos também a consulta a decorrer em Gondomar, quer a consulta de jovens, quer a consulta de intervenção, e, portanto, já numa área de dependências. Muito bem. Pedro, enquanto influenciador digital, que dicas é que pode dar aqui aos nossos jovens, a estes que estão a assistir online, para usarem saudavelmente as redes sociais? Boa questão. Daquilo que é muitas vezes a pressão exercida sobre eles próprios para fazer ou para capitalizar as redes sociais como profissão, é mesmo desvalorizar, no sentido de não pôr a pressão exagerada de tem que ser assim, tem que ser assado, porque eu aposto, se não 100%, 90% já pagou uma fotografia porque não atingiu o número de likes que pretendia, e eu tenho quase certeza que quase toda a gente já o fez aqui, eu inclusive, portanto, tranquilo. Mas não pôr essa pressão exagerada de ter que chegar a um determinado número, ou ter que chegar às pessoas, ou ter que fazer alguma coisa, ser genuíno na comunicação, genuíno naquilo que é a transmissão de valores muitas vezes, porque aquilo que estávamos a falar um bocadinho da identificação, enquanto, por exemplo, na violência e tudo, nós temos essa identificação e fazer parte de um grupo ou ter a sensação de pertença,
é real em todos os fatores, não só nos mais negativos, também nos mais positivos, portanto transmitir aquilo que é a essência de cada um e tentar não ser aqueles fenómenos virais fugazes. Dos rapazes aqui, quem é que conhece o Luva de Pedreiro? Provavelmente com essa gente. Quase todos, não é? Ele já ganhou, se não chegou ao milhão, já ganhou milhares de euros em meia dúzia de semanas com as redes sociais. Provavelmente não vai capitalizar durante muito mais tempo. Não tentem ser Luva de Pedreiro, tentem ser outra coisa. Mas é com aquilo que é a essência. À partida, se vos dissessem que vocês iam fazer sucesso daquela forma ou fazendo aqueles vídeos, provavelmente nenhum de vocês acreditaria. Mas foi uma transmissão genuína daquilo que era o que lhe apetecia fazer, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele queria fazer, e teve sucesso porque essa verdade passa. Portanto, é ser sempre genuíno e ser fiel àquilo que nós acreditamos e que vocês acreditam, neste caso. Muito bem, estamos mesmo no final da sessão. Quero agradecer uma vez mais aos oradores pelas excelentes intervenções e agradecer ao público também. Pedir só para fazerem a avaliação da sessão. Penso que por trás das cadeiras vocês têm um flyer também com um código QR. Perdem 1 minuto e ajudam-nos muito, ok? Como pudemos perceber ao longo da sessão, o problema aqui não são as tecnologias, também não são as redes sociais. Aliás, elas trouxeram-nos muitas vantagens. O problema aqui é, de facto, a forma como nos apropriamos delas, a forma como nós as utilizamos. Portanto, é isso que temos de ter atenção. Encontramos-nos no próximo mês, também para falar sobre saúde mental, mas neste caso relacionado com produtividade e desempenho profissional. Será uma sessão dedicada sobretudo aos empresários do Conselho. Atempadamente será divulgada cartaz. Até lá e muito obrigada a todos e a todas.